Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. E eu estou de volta trazendo novos conceitos, novos detalhes sobre a Bíblia Sagrada. Eu quero lembrar aqui, pessoal, que recentemente eu fiz 2 vídeos sobre a vida de Jeremias. O primeiro vídeo foi sobre Jeremias, capítulo 1, que vai falar sobre a biografia de Jeremias. E o segundo vídeo foi sobre Jeremias, capítulo 18, falando sobre Jeremias na casa do oleiro, tá bom? E agora eu vou trazer novas ideias sobre Jeremias e a vara de amendoeira. E a mensagem de hoje está centralizada no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, onde Deus disse para Jeremias: "O que estás vendo, Jeremias?" E ele disse: "Eu vejo uma vara de amendoeira." E disse o Senhor: "Tu viste bem, porque eu velo para a minha palavra se cumprir." Esses detalhes, pessoal, é muito importante, porque a partir deste conceito tem como você fazer uma mensagem poderosa e através dela você pode ganhar muitas almas, tá bom? E os primeiros detalhes importantíssimos que podemos tirar desta mensagem é que a pergunta principal aqui parte de Deus para Jeremias: "O que estás vendo?" A partir desse princípio, podemos observar que a visão de Deus é diferente da visão do homem. Então Deus perguntou a Jeremias: "O que você pode ver? O que você está vendo?" Deus estava mais ou menos dizendo assim: "Eu quero trabalhar em cima da tua visão." Então, geralmente, Deus trabalha em cima da visão humana. O que você tem para apresentar para Deus? Não é verdade? Qual é o teu projeto? Porque Deus vai trabalhar em cima do teu projeto. Você tem uma empresa e Deus quer realizar projetos em cima da tua empresa. Você tem uma faculdade, então Deus quer trabalhar em cima do teu conhecimento. E observa aqui, pessoal, que Deus está conversando com Jeremias a partir de uma parábola. Deus está tomando uma vara de amendoeira, que segundo a história tinha 70 centímetros de comprimento, para falar em forma cultural. Se nós estudarmos essa questão cultural, vamos entender muitos detalhes que não é revelado na cultura brasileira. Por exemplo, Deus mostrou uma vara de amendoeira. E esta vara de amendoeira que Deus mostrou para Jeremias é uma vara de amendoeira antiga. Quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 17, você vai encontrar aquela história de que a vara de Arão floresceu. E a vara de Arão foi colocada dentro da Arca da Aliança. Então, esta vara que Deus mostrou a Jeremias, segundo a história, é a mesma vara que estava dentro da Arca da Aliança. Então, observa que quando Deus mostra essa vara para Jeremias, Deus, dentro de uma parábola, já está falando para ele, eu estou mostrando para você algo que está dentro da minha glória, algo que está em meu particular, dentro da Arca da Aliança. Isso é muito importante para o início de um sermão, para a introdução de um sermão. Então, essa vara que Deus mostrou para Jeremias é uma vara que tem um histórico poderoso, porque era a vara do conhecimento, a vara da sabedoria. Por exemplo, eu fiz um outro vídeo falando sobre esta vara. É só procurar no meu canal aí que você vai encontrar eu falando sobre o cajado, Porque o cajado é a mesma vara que floresceu, tá bom? E aí Deus pega esse cajado, esta vara florescida,
e começa a trazer em forma de revelações para Jeremias. Isso é um ponto interessante para o início, para a introdução de um sermão. E aí vamos passar para outros detalhes, porque a primeira palavra que surge depois da pergunta de Deus é a palavra vara. Vara, que em algumas traduções significa cajado. Eu vejo um cajado. Então Deus mostrou para Jeremias uma vara. Segundo a história, a vara era representativa, porque todos os profetas que viam uma vara, um cajado, era como se Deus estivesse passando para eles uma tarefa. Então, evidentemente, quando Deus mostrou essa vara para Jeremias, é como se Deus estivesse falando: eu estou passando um serviço para você, eu estou passando um cajado para você, eu estou passando uma liderança, um ministério eclesiástico, um ministério poderoso, né? E dentro desse conceito, você vai entender que Deus disse para Jeremias, né? Eu te dou nações, povos e línguas, tá? Como profeta. Então Jeremias, naquele momento, estava recebendo um cajado. E este cajado era importante dentro da cultura judaica, porque, segundo a história, o cajado original, ele media, né, aproximadamente 3 metros de altura e tinha uma ponta fina para que ele pudesse livrar o pastor de algum tipo de animal carnívoro, tá bom? Então eles usavam aquela vara para atingir os animais carnívoros. E também a parte inferior do cajado, ou superior do cajado, existia uma parte curvada, como um cabo de guarda-chuva. E servia para que quando as ovelhas caíssem no buraco, eles puxassem a ovelha. Tá? Então essa vara que Deus estava mostrando para Jeremias era uma responsabilidade. E aqui, pessoal, entra uma parte muito importante no corpo do sermão. Porque aqui tem como você aplicar que Deus atualmente está colocando cajados nas mãos das pessoas. Esse cajado tem a forma de ataque e a forma de defesa, tá bom? Então você vai aplicar que Deus está procurando pessoas para se destacar, e Deus tem propósitos de entregar cajados, ministérios, unções, poder, né? Grandeza, honra para muita gente, né? No meio da sua igreja, tá? Esse é um ponto interessante. E outro detalhe que podemos observar aqui é que a vara era uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, ela é flexível, tá? Ela tem aquela elasticidade, ela consegue torcer e encostar uma ponta na outra, tá? Isso aqui fala de aliança, né? Então, pessoal, quando Deus mostra aquela vara para Jeremias, Deus está falando para Jeremias que a vara, ela tem aquela flexibilidade, tá? É uma vara especial que pode formar uma aliança, né? Uma vara também durável, porque a vara de amendoeira, além de ser flexível, ela tem uma durabilidade muito grande, tá? Ela consegue, né, durar muitos anos quando é bem preservada. Então aqui Deus está passando para Jeremias uma aliança flexível, uma aliança que tem que ser guardada com carinho. E um outro detalhe, Deus está mostrando a durabilidade do chamado de Jeremias. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, o teu chamado é um chamado forte, é um chamado durável. E a partir da palavra amendoeira, nós podemos aqui fazer uma mensagem de muitas horas, tá bom? Porém, eu vou deixar um vídeo bem pequeno aqui, tá? Só para você ter o resumo de tudo. Então, a palavra amendoeira é derivada de uma palavra que significa vigilante. Então, quando Deus mostrou aquela vara para Jeremias, Deus estava dizendo: Jeremias, eu sou Deus que tudo vejo. Eu sou Deus vigilante. Eu estou te guardando. Eu te formei no ventre da tua mãe. Antes que você nasceste, eu te conheci.
antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Então, observa a partir deste ponto que a palavra amendoeira significa vigilante, mostrando o cuidado de Deus. Então você vai passar essa ideia para a igreja, tá bom? Que Deus tem um chamado a partir das nossas vidas, e que esse chamado não foi iniciado pelo conceito humano, porque a Bíblia diz: não foi vocês que me escolheu, né? Jesus falando, mas fui eu que escolhi a vós. Então, a partir deste princípio aqui, você vai passar para a igreja que Deus já tem uma escolha prematura na vida de todas as pessoas, tá? E que todos são bem-vindos, porque na Bíblia está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então observa que a palavra amendoeira significa vigilante. O que estás vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Tu viste bem, porque eu estou vigilante, tá? Eu estou olhando para você. O meu chamado se cumprirá na tua vida. Aquela promessa que eu fiz não vai passar. Eu vou cumprir na tua vida. Eu estou acordado, eu estou te olhando. Eu tenho projetos. Tá? Então, você vai passar essa ideia para a igreja. Um outro detalhe é que a amendoeira, conhecida aqui no Brasil também como sete copa, é a primeira árvore a florescer. Isso estava significando que Deus tinha pressa com o chamado de Jeremias. Então a história é mais ou menos o seguinte: o que estás vendo, Jeremias? Jeremias respondeu: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: tu viste bem, porque a vara de amendoeira é a primeira a florescer. Isso está significando que Deus estava falando para Jeremias: eu vou antecipar o teu chamado, eu vou te chamar prematuramente. É por isso que Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança. E Deus falou: não diga que és uma criança. Então aqui por este ponto, Deus estava dizendo: você vai florescer, né? Você vai florescer com pressa. Você vai florescer antes das outras árvores. Outro detalhe, pessoal, é que a amendoeira é uma árvore que, quando florescia, ela estava indicando que o tempo estava mudando, né? A estação estava mudando. Então, quando Jeremias viu aquela vara de amendoeira, que a história vai dizer que ele viu a vara de amendoeira florescida, Deus estava passando um recado, ou uma parábola, estava conversando com Jeremias, dizendo: Jeremias, o tempo vai passar. Este povo de Israel que não se converte vai cair na mão de Nabucodonosor. Fala para este povo, pecadores, que a minha glória será retirada da vida deles. Tá? Então, dentro desta mensagem, desta visão, desta parábola que Deus mostrou para Jeremias, tinha vários recados, né? Tinha várias ideias. E esta ideia aqui de Deus foi realmente conhecida por Jeremias. Então, quando Jeremias viu a vara de amendoeira, Jeremias já estava entendendo que realmente o tempo de glória estava passando. Tá? E também naquele tempo não tinha muitos profetas ali. Então, quando Deus mostrou a vara de amendoeira, Deus estava dizendo: agora, Jeremias, eu vou te levantar como profeta. Tá? Você é um tipo de sacerdote, tá? Mas a partir de agora eu vou mudar a estação da tua vida. Então você vai aplicar para a igreja realmente que Deus está mudando a estação de muita gente. Pessoas que estavam paradas, que agora vai receber cargos ministeriais, que vai receber dons espirituais para levar avante a obra de Deus. Tá bom? Então, essa questão aqui é óbvia, tá? Uma mudança de estação na vida do povo de Israel
porque iria para o cativeiro, e também na vida de Jeremias, que estava correndo do chamado. Eu sou uma criança. Deus disse, não, eu vou mudar a estação na tua vida. Você disse que é uma criança, mas a partir de agora eu vou te dar nações, reino, povos, e você vai ser profeta. Estou mudando a estação na tua vida, para melhor. A minha glória será derramada na tua vida. Então você passa essa ideia aí para a igreja. Um outro detalhe, pessoal, é que dentro do templo, em Jerusalém, tinha um candelabro de ouro, chamado castiçal de ouro. Tá? Eram 7 castiçais, cada castiçal com 7 lâmpadas, tá bom? E esse tripé, né, ou tronco, né, o artifício, era formado com uma semelhança de um galho de amendoeira, tá? O tronco do castiçal, a parte, né, que descia como suporte, era semelhante ao galho de uma amendoeira, cheia de nós, tá? E cada nó daquele ali simbolizava a ação do Espírito Santo. Segundo a história, era 7 nós, tá? Gomos que tinha no castiçal, representando os 7 Espíritos de Deus. Então, quando Deus perguntou para Jeremias, o que estás vendo? Ele falou, eu vejo uma vara de amendoeira. Então, dentro dessa parábola, Deus estava mostrando a Jeremias o castiçal de ouro, né? O candelabro de ouro, a ação do Espírito Santo. Então Deus estava dizendo, lembra da igreja? Lembra, Senhor, então cuida do meu templo. Você lembra do castiçal, onde tem as lâmpadas? Sim, Senhor. Então o fogo vai queimar continuamente sobre o altar, ou seja, as lâmpadas não podem se apagar. Jeremias, tu está vendo a vara de amendoeira? Estou. Então lembra do castiçal, lembra da igreja, lembra do templo, lembra do meu Espírito Santo na tua vida, lembra que você não está só. A ação do meu Espírito está sobre a tua vida. A minha glória está sobre a tua vida. A minha luminária está sobre a tua vida. Então, essa mensagem, pessoal, tem muitos detalhes para ser aplicada para a igreja. Jeremias realmente tinha que ver esse galho de amendoeira para lembrar do castiçal, das lâmpadas, da luminária. Porque dentro desse castiçal, tá, dentro do tronco, existia o azeite purificado, o óleo purificado para alimentar o fogo, para alimentar a lâmpada, ou as lâmpadas, as 7 lâmpadas. Então, por esse ponto de partida, é como se Deus estivesse dizendo, você não pode esquecer da unção do meu Espírito, você não pode esquecer do óleo do meu Espírito na tua vida. Você tem que preencher o teu candelabro, você tem que preencher a tua lâmpada, o fogo não pode se apagar, as lâmpadas têm que estar continuamente acesas, tá bom? Então, pessoal, você tem que aplicar essa ideia para a igreja, que o fogo tem que estar aquecido, né? Para que o povo da igreja esteja bem iluminados, né? Por lideranças fortes. Não é verdade? Quantas pessoas, quantos líderes atualmente não tem mais o poder do Espírito Santo? Né? Tem uma mensagem crua, uma mensagem que não traz a unção de Deus, e aí vai ficar difícil, né, a igreja progredir. Então é necessário estudar a Bíblia para que Deus venha acender realmente essa lâmpada sobre a vida dos obreiros principalmente. Um outro detalhe, pessoal, é que a amendoeira, ela morre e ressuscita todos os anos. Eu vou explicar para você. Um pé de amendoeira, ela perde todas as folhas e depois brota todas as folhas novamente. Tá bom? Então é um tipo de morte e ressurreição. Por este ponto de vista, você pode passar para a igreja de que a vida do crente é mais ou menos assim, cheia de altos e baixos. E que na verdade, pessoal, a vida de um cristão é como uma roda gigante. Às vezes está lá em cima e às vezes está lá embaixo. Não é verdade? Então você tem que passar para a igreja que a roda gigante vai continuar e que as pessoas não devem se preocupar porque Deus está no barco, tá bom? É Deus que está no limite do tempo.
até porque Deus não vive no nosso tempo, né? Deus é antemporal, Deus mora no sétimo, né? Como os judeus falam, né? Deus mora no sétimo céu. E outro detalhe para terminar aqui o nosso vídeo, é que a semente da amendoeira tem uma durabilidade muito grande, uma resistência. Tá? Então, o galho de oliveira estava florescendo. Deus estava dizendo, ó, vai produzir, vai brotar, vai ter amêndoa, tá? Vai ter óleo, porque o óleo que procede da amêndoa é um óleo precioso. Tá? Então, quando Jeremias viu o galho de amendoeira brotando, não é verdade? Como a vara de Arão estava brotando, flores de amêndoa, Deus estava dizendo, olha, vai produzir azeite, tá? Ou seja, o teu ministério vai progredir, o teu ministério vai ter sucesso, você vai ser abençoado. Então aqui, quando Jeremias vê o galho de amendoeira florescendo, Deus estava dizendo, tu viste bem, porque eu velo. Ou seja, tu viste bem, Jeremias, porque o teu ministério será um ministério de honra, um ministério glorioso. E aí você vai passar essa ideia para a igreja, que muitas pessoas já estão florescendo nesses últimos dias, tá bom? E para terminar aqui o vídeo, existem, na verdade, dois tipos de flores no pé de amêndoa. Ou seja, um pé de amêndoa coloca dois tipos de flores, que é a flor branca e a flor rosa. A flor branca tem um sabor doce, como mel. E a flor de cor rosa, ela tem um sabor amargo. E aí você vai aplicar para a igreja, né? Que Deus perguntou, o que estás vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Né? Então Deus estava dizendo, tu viste bem, porque na tua vida tem momentos de amargura, tá? E tem também momentos de doçura. E você vai aplicar, na tua vida tem flores brancas, que é símbolo da paz, e tem flores rosas, tá? Que é símbolo de amor, de carinho, mas que também tem um sentido de amargura. Tá? E aí, se você fizer uma boa aplicação, a igreja vai aceitar bem a tua mensagem e sem dúvida nenhuma Deus vai ser aplaudido na tua vida. Tá bom? Eu termino esse vídeo deixando essas ideias para vocês. Gostaria que vocês assinassem o meu canal, que vocês divulgassem os meus vídeos, tá bom? E se vocês quiserem mais detalhes, adquira o meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém. É um livro poderoso, com mais de 1.200 detalhes bíblicos e extras bíblicos, que vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.